Sabe quando a gente olha para uma equipe e parece que está tudo um caos, igualzinho a um canteiro de obras? Pois é, essa analogia é simplesmente perfeita. E é hoje que a gente vai montar um guia prático para transformar essa bagunça toda numa construção de altíssimo nível, usando a ferramenta certa para cada etapa. E o ponto de partida é exatamente este. Essa frase aqui resume a alma da liderança que se adapta. Não tem uma fórmula mágica, um jeito único de liderar que funciona sempre. O grande segredo, assim como numa obra, é saber ajustar o jeito de trabalhar não só para a pessoa, mas para o nível de preparo dela em cada tarefa. Mas antes de começar a construir qualquer coisa, a gente precisa evitar aqueles erros que já condenam a fundação do projeto, sabe? Na liderança, tem dois extremos que são muito perigosos. O líder que some, que desaparece, e aquele líder que sufoca. Vamos dar uma olhada em como cada um deles pode literalmente demolir os resultados de uma equipe. De um lado, a gente tem o fiscal Caxias, sabe? Aquele microgestor que fica ali no cangote ditando cada mínimo detalhe. Esse estilo não deixa ninguém crescer, desmotiva geral e o próprio líder vira o gargalo de tudo. Do outro lado, tem o mestre de obras ausente, o líder que simplesmente some. Isso gera uma sensação de abandono, de desconfiança, a performance despenca e ninguém se desenvolve. Os dois jeitos, no fim das contas, são fatais para a obra. Tá, então qual que é o caminho certo? A solução começa com um bom projeto, com uma planta baixa bem feita do time. O primeiro passo é diagnosticar direitinho qual é o nível de maturidade de cada profissional para cada tipo de atividade que precisa ser feita. E a tal da planta é essa matriz aqui, simples, mas superpoderosa. Ela basicamente cruza duas coisas, competência, que é o saber fazer, com o comprometimento, que é o querer fazer. E um ponto crucial aqui, hein? Essa avaliação não é sobre a pessoa como um todo ou o cargo dela, mas sim sobre a maturidade dela para aquela tarefa específica. Usando essa matriz, a gente consegue classificar a equipe em 4 níveis. Primeiro, o M1, que é o nosso ajudante novo. Ele está cheio de vontade, quer fazer, mas ainda não sabe como. Depois vem o M2, o oficial instável. Ele já tem uma certa habilidade, mas o compromisso, esse vai e volta. O M3 é o mestre inconstante. O cara é bom, tecnicamente excelente, mas aquela atitude de dono nem sempre aparece. E por fim o M4, o encarregado. Esse resolve, puxa a responsabilidade, entrega tudo no padrão certo. Beleza? Diagnóstico feito, cada um no seu lugar na planta, agora é hora de abrir a caixa de ferramentas. Para cada um desses níveis de maturidade, existe um estilo de liderança, uma ferramenta que funciona melhor. E usar a ferramenta errada aqui, meu amigo, é receita para dar tudo errado. Para o nosso ajudante novo, o M1, a ferramenta certa é o estilo diretivo. Aqui não pode ter espaço para dúvida, sabe? O foco é total na direção. Dizer exatamente o que fazer, como fazer, qual é o padrão de qualidade, quais são os riscos e, claro, o prazo de entrega. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer dar instrução clara, passo a passo. Se for preciso mostrar como se faz, sabe? Fazer junto. É acompanhar o trabalho de pertinho e fazer checagens rápidas, intervalos curtos, só para garantir que a tarefa está indo para o caminho certo. Um script de canteiro para um M1 soa mais ou menos assim. É direto, é claro e já estabelece todos os parâmetros. Zero ambiguidade, clareza máxima. E isso não é ser chato não, é dar a segurança que a pessoa precisa para aprender e para executar bem o trabalho. Agora vamos para o oficial instável, o M2. Aqui a gente troca de ferramenta. Vamos precisar do estilo coaching. Essa pessoa já tem um certo conhecimento, mas o comprometimento dela oscila. Então, o papel do líder é combinar a direção com uma boa dose de motivação para tentar estabilizar essa entrega. A ação do líder aqui é outra. É explicar o propósito, o porquê da tarefa. É entender o que está travando a pessoa e ajudar a remover essas barreiras. A cobrança continua, firme e consistente, mas vem junto com muito feedback para construir confiança e habilidade. O interessante de ver aqui é como o script muda completamente. A conversa vira quase um diagnóstico. O líder não só dá a ordem, ele investiga o que está causando aquela instabilidade para poder ajudar de verdade. Mas perceba que os pontos de checagem continuam ali, bem claros. Subindo um degrau, a gente chega no mestre inconstante, o M3. Essa pessoa é fera, tecnicamente falando. O desafio aqui é o compromisso. Para ele, a ferramenta é o estilo participativo. O líder para de ditar o como fazer e passa a cobrar o resultado e a atitude de dono. A postura do líder muda da água para o vinho. O foco agora é ouvir o que a pessoa tem a propor. É construir o plano de ação junto, é compartilhar a tomada de decisão.
A cobrança também muda. Não é mais sobre o método, e sim sobre a consistência da entrega e a colaboração com o time. E esse script mostra isso perfeitamente. A responsabilidade do como passa a ser do profissional. O líder entra como um parceiro estratégico que valida o plano e cobra lá no final o resultado. É dar autonomia esperando responsabilidade de volta. E, finalmente, chegamos no encarregado, o M4. A pessoa que sabe o que fazer e quer fazer. Para esse nível, a ferramenta de escolha é o estilo delegador. O erro fatal aqui seria tratar essa pessoa como um M1, microgerenciando e sufocando o talento dela. O foco é delegar o resultado, definir os marcos e sair da frente. A função do líder com o M4 é basicamente definir o campo de jogo. Quais são os limites, quais os indicadores de sucesso e quais os pontos de checagem. E claro, reconhecer um trabalho bem feito e já pensar em como expandir ainda mais a responsabilidade dessa pessoa. A palavra-chave nesse script é dono. A transferência de responsabilidade aqui é total. O líder define o que é esperado e para quando, mas confia plenamente que a pessoa vai entregar. A comunicação vira de alto nível, focada só no que foge do normal, nos riscos. Ok, então a gente já entendeu os níveis da equipe e as ferramentas certas. Mas a pergunta de $1 milhão é: como delegar sem sentir que a obra vai sair do controle? Bom, para isso existe um método prático, um verdadeiro plano de execução para delegar com segurança e eficácia. E aqui está a regra de ouro que vale para tudo. Delegar não é delargar, não é jogar a tarefa no colo de alguém e sumir. Delegar é um processo estruturado com 5 componentes que garantem que a qualidade e o prazo vão ser cumpridos, não importa o nível de maturidade de quem executa. E o tal do pacote é, na verdade, esse checklist aqui. Primeiro, qual o resultado final que se espera? O que exatamente precisa estar pronto? Segundo, qual o padrão de qualidade? Como é o certo? Terceiro, quais são os riscos que não podem acontecer de jeito nenhum? Quarto, que recursos a pessoa tem para trabalhar? E quinto, talvez o mais importante de todos, quando e como vão ser os nossos checkpoints, as nossas checagens. E quando a gente junta tudo isso, a gente tem uma instrução completa, a prova de falhas, como essa aqui. Ela cobre os 5 pontos: o resultado, o padrão, os riscos, os checkpoints e a orientação para pedir ajuda se precisar. Isso sim é delegar com maestria. E é assim que, com a planta da equipe na mão e a caixa de ferramentas do lado, a liderança deixa de ser um ato de puro improviso e se torna uma verdadeira engenharia de pessoas. A pergunta que fica no final é: na obra que cada um lidera, será que a ferramenta certa está sendo usada para cada pessoa? Ou será que estamos tentando apertar um parafuso com um martelo? A resposta para isso é o que define a qualidade final da construção.